Boa tarde a todos. Em nome da Tinta da China, queria agradecer a vossa presença. Queria também agradecer à Almedina por nos estar a acolher no espaço. Estamos aqui para fazer o lançamento do grande dicionário dos pequenos impostos. É um título que às vezes nos baralha, que nós na Tinta da China temos uns títulos assim, pequeno livro, do grande famoso. Mas este é o grande dicionário dos pequenos impostos, Sérgio Vaz. É o primeiro livro que fazemos com o Sérgio, também quero agradecer por isso. O título é bastante autoexplicativo, mas vou deixar para eles falarem mais sobre isso. E queria também agradecer ao Dr. Agostinho Pereira de Miranda por ter aceitado fazer a apresentação do livro e se calhar passava-lhe já a palavra e depois no fim ouvíamos o autor. Obrigada mais uma vez. Muito bem. Eu é que devo agradecer, desde logo, à Tinta da China, de resto, uma editora por quem tenho especial respeito e admiração. Gostava também de deixar uma palavra de agradecimento à anfitriã, à Almedina, uma outra editora também responsável, provavelmente por eu não conseguir passar daquilo que se chama a classe média, tanto dinheiro gasto em livros nesta casa, e, mais que tudo, ao meu querido amigo professor Sérgio Vasco, que muitos dos presentes conhecem, pela sua formidável estatura de académico. É um nome incontornável, designadamente na área do direito fiscal. Creio que terá sido a Serena, a minha querida ex-estagiária, e hoje também reputadíssima fiscalista, dirá se é assim, se não, mas eu creio que o Sérgio Vasques foi o primeiro académico que mergulhou nas águas algo turvas dos regimes fiscais dos PALOP, e fê-lo, como é seu timbre, com afinco e profundidade. E por último, se me permitem a liberdade, quando eu era bastante mais novo, dizia-se muito que os homens têm o tabu da ternura. Eu tenho muitos tabus, mas esse não tenho. Acho que o Sérgio, e isso não é nada pequena qualidade, tem um olhar mais transparente e bondoso que eu conheço, particularmente num fiscalista. Eu não sei... Se a amostra reduz-se bastante. Eu não sei exatamente o que é que lhe deu para me convidar para estar aqui. Eu, de fiscalidade, e à parte de uma memória já muito remota daqueles impostos indescritíveis dos contratos de petróleo e gás, mas eu de fiscalidade sei muito pouco. E ocorreu-me que talvez por eu me chamar Agostinho, o Sérgio será lembrado de mim. Santo Agostinho, eu sou Agostinho, mas não sou santo, obviamente, mas Santo Agostinho escreveu... Ninguém é bom juiz em causa própria. Escreveu nomeadamente sobre um tema absolutamente intratável, que é a felicidade, sobre a mentira. Está um livro que eu não li, mas devia ter lido, e claro, a Cidade de Deus. Escreveu especialmente a confissão dos meus pecados, as confissões dos meus pecados. Normalmente o livro é conhecido como as Confissões de Santo Agostinho. Eu acho que é um bom mote para os 15 minutos em que me irão aturar, espero que não seja mais do que isso. E eu queria então fazer 3 confissões. A primeira confissão é que eu gostei deste livro sem ter visto sequer a foto da capa. Vi uma referência feita pelo Sérgio no LinkedIn e o título, Grande Dicionário dos Pequenos Impostos, deixou-me imediatamente rendido. E vocês perguntarão, ou melhor,
Não espero que vocês acreditem nisto, mas eu vou explicar. É que um dos livros... Eu gosto, enfim, cada um tem as suas manias, eu gosto de filosofia. E um dos livros mais fascinantes que eu li, um livro de filosofia, naturalmente, destas escolas agora pós-modernas, em que é a filosofia que já está mais próxima da autoajuda quanto um leitor exigente pretenda. E, portanto, não é aquela filosofia do tempo em que alguns de nós estudávamos, que era a teoria do conhecimento e a metafísica e os Wittgenstein, não, os Kant, a crítica da razão pura. Não, a filosofia, como ela aliás foi concebida na Grécia, é para resolver os problemas que os homens e as mulheres têm. E esse livrinho, que é um livrinho de um grande filósofo francês, chamado André Comte-Sponville, tem exatamente o título, e eu agora antes de dizer o título, vou dizer, o Sérgio confessou-me ontem que não conhecia o livro, o que torna ainda mais espantosa o título que deu a este seu livro. Porque o livro do André Comte-Sponville é o Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Aconselho vivamente a lerem. São 18 pequenas virtudes, descritas de maneira magistral, e agora, guess what? Perdoa-me, é a primeira e a última que eu digo em inglês. Algumas dessas virtudes são facilmente reconhecíveis no Sérgio Vasco. Humildade, coragem, coragem designadamente de fazer diferente, justiça, simplicidade, lucidez. Eu diria que, além de ser um título divertido, é especialmente surpreendente porque, digamos que toca, nem que seja ao de leve, num conceito essencialmente do direito fiscal. É que o livro consegue ser autodepreciativo. O que em si mesmo é um conseguimento, é um feito. Bom, a segunda confissão é que eu tenho imensa inveja em não ser fiscalista. Eu tive, não é do tempo, desculpe, não é do seu tempo, mas eu tive um colega no escritório que enfim, responsável pela área de direito fiscal, que um dia estávamos a conversar e ele sabia que, enfim, eu já tinha tido, na altura, mais do que uma mulher legítima. E eu estava a queixar-me de alguma coisa que se tinha passado comigo, porque, de certa maneira, diz alguma coisa da minha incompetência para partilhar a cama com quem quer que seja, que tendem a queixar-se enfim, dos meus barulhos, do facto de ressonar, acho que é a palavra. E esse colega disse-me, eu tinha o mesmo problema, que acabava por ser de insónias com a minha mulher, até que ela deu-me um conselho para curar a insónia. Querido, um fiscalista, querido, fala-me do teu trabalho. Insónia não foi coisa que eu tivesse quando o Leonardo, que deve estar aí por perto, o Leonardo me ofereceu o livro do Sérgio Vascos. Eu li-o de uma assentada e fiz uma lista dos 3 tops, dos 3 impostos que eu acho mais interessantes e depois direi porquê. Também, como
enfim, são muitos impostos, eu deixei também 3 menções honrosas. Vamos aqui pelas menções honrosas de baixo para cima. E, enfim, o meu critério é o que é, vocês estarão, mas aconselho vivamente a fazerem, também a tentarem ver quais são os impostos mais bizarros, mais singulares, ou até mais criativos. Portanto, menção honrosa número 3. O imposto sobre a indemnização da insurreição monárquica. A insurreição monárquica. Portanto, a partir de 1920, por aquilo que eu percebo, e que incidia sobre quem tomou armas contra a República. Lembrado eu da causa monárquica de Viana do Castelo, que achava que Agostinho era um nome de pobre. Disseram uma vez, eu tinha só 14 anos, Agostinho é um nome de pobre. Eu pedi-lhes para me tratarem por Miranda e para a vingança ser total decidi que a minha sociedade de advogados se chamaria Miranda. Acho que alguns em Viana do Castelo ainda se lembrarão porque é que eu pedi para me chamarem Miranda. Mas era em Viana do Castelo, só me conheciam. Durante um ano, só lá estive um ano. Conheciam-me por Miranda, por pedido meu, porque me convenci que de facto a imputação era se calhar procedente. Santo Agostinho valha. Portanto, a segunda menção honrosa iria para o imposto sobre a propriedade alagada. Não vou explicar-vos, vocês onde ver que é um imposto muito interessante, que creio que tinha um âmbito territorial limitado, ali à zona da Aveiro. E a melhor menção honrosa é o imposto de selo sobre os isqueiros, que tem sido referido designadamente, ainda recentemente, acho que foi no Público ou no Jornal de Negócios. Gosto em particular daquela parte em que os fiscais iam para a Avenida da Liberdade, em frente ao Tivoli, para ver se apanhavam algum estrangeiro que sacasse do isqueiro e, obviamente, não munido da competente licença. Fenomenal. Agora vamos aos prémios. O terceiro prémio, este é muito querido, eu cresci em Angola, o imposto de Cubata, que, tanto quanto me lembro, terminou em 1961, com o fim do Instituto do Indigenato, tanto quanto me lembro era a designação. Ok, portanto este é o terceiro prémio. O segundo prémio, agora já famosa, taxa para o combate aos gafanhotos. Deixa-me fazer as contas. A taxa para o combate aos gafanhotos, não, mas também tem um nome intelectual, que é a taxa para o combate aos acrídeos. Uma das muitas coisas que aprendi neste livro é que um gafanhoto se pode designar por acrídeo. O meu neto Matias ficou divertidíssimo, já sabe dizer acrídeo, não obstante os seus 4 anos. Na verdade, já disse à avó, não é gafanhoto, é acrídeo. Obrigado. Ele há de tê-lo na sua memória por muito tempo. Eu fiz as contas e, como eram 6 dias de trabalho que poderiam ser substituídos pela apanha de cada dia de 8 a 16 quilos por dia, portanto, 6 dias, no mínimo, não é? Eram, sou advogado, 8 vezes 8, 64, não é? Portanto, 64, mínimo, 64 quilos de gafanhotos, são muitos gafanhotos. Mas o prémio número 1, para mim, vai para o imposto de carceragem. É uma coisa, eu pensei, enfim, na Idade Média, se a senhora pagar pela estadia numa prisão, onde chovia, tudo bem. Agora, que isto tenha existido até 1956 e que 70% das cadeias comarcãs revertia para o carcereiro, de facto, é extraordinário. E agora percebo porque é que os carcereiros eram, naquele tempo, hoje dir-se-ia, acho que não se pode dizer, ainda se pode dizer obesos. A terceira confissão é que eu tenho muito medo da morte. Enfim, já é uma confissão suficientemente privada e que, se eu tivesse um bocadinho mais de juízo, não denunciava
porque não está na moda de dizer que temos medo da morte, até porque ela é eterna e ainda por cima alimenta-se da vida. Mas tenho ainda mais medo dos impostos. Eu acho que foi o presidente Benjamin Franklin que em 1789, numa carta ao seu amigo Jean-Baptiste Leroy, disse a tal celebérrima frase que neste mundo nada está garantido, salvo a morte e os impostos. O problema é que, diria eu, não disse obviamente o presidente Benjamin Franklin, que o Parlamento não se reúne anualmente para tornar a morte ainda mais certa e onerosa. Portanto, eu tenho mais medo dos impostos porque os impostos ainda são suscetíveis de ser muito piorados por atos, designadamente do Parlamento. Portanto, confessada este terceiro medo, eu iria concluir, se me permitem, dizendo, e agora num tom um bocadinho mais sério, o seguinte. Eu acho que esta obra, como já foi referido por gente com muito mais conhecimento do que eu destas matérias, e honra-lhe seja também pelo professor Sérgio Vascos, esta obra mostra a relevância dos impostos de bagatela numa economia incapaz, e isto é muito relevante politicamente, incapaz de alimentar os grandes impostos. E depois mostra, dando esta verdadeira radiografia dos valores da sociedade portuguesa ao longo de um século, e eles são enumerados também pelo meu querido amigo Sérgio Vascos, como a omnipresença do Estado, o caos e o labirinto da tributação, Rodriguinhos e a ausência de fio condutor, a tendência irreprimível, gosto muito deste irreprimível, para complicar, o amadorismo e a experimentação, a fiscalidade na forma tentada. Portanto, aqui está o que de último eu posso dizer nesta introdução, roubei ao escrito que dá início a este livro, ao prefácio do Sérgio Vascos. Portanto, por último, ou mesmo a acabar, gosto muito desta frase, também do autor: não impressiona tanto o que muda quanto o que vai ficando. Ocorreu-me também muito celebérrima frase do livro O Leopardo, a frase atribuída ao príncipe de Lampedusa, e parece que nem sempre é atribuída de maneira inteiramente correta, mas na sua versão mais divulgada é: alguma coisa tem que mudar para tudo, se entenda-se de essencial, se manter na mesma. E por esta lição, porque o livro é também esta lição, eu queria, em nome provavelmente de muitos dos presentes, agradecer ao Sérgio Vascos por esta obra magnífica que tem tanto de humor quanto de ensinamentos através de uma verdadeira narrativa alegórica que diz tudo das nossas grandezas e das nossas pobrezas. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Agostinho. Eu vou tentar ser breve e, como imaginam, quero começar pelos agradecimentos que são devidos e sentidos. Primeiro, um agradecimento aos alunos da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, com quem estive há 20 anos atrás, que foram uma espécie de soldados desconhecidos, que, em tempos idos, eu ordenei que fossem para a biblioteca da faculdade, lamber papel, ver os diários, os boletins de governo, para recolher todo o material que agora deu origem ao grande dicionário. Depois, um agradecimento também à livraria Almedina por nos receber aqui hoje, como já tenho feito noutras ocasiões, com toda a abertura, e à editora Tinta da China, agora também a minha editora,
por ter tido o atrevimento de publicar um livro sobre impostos, por entre as coleções de teatro e de poesia. Enfim, eu não sei se o vosso público... Exatamente, vá lá. É isso. Também há um pouco disso neste trabalho. Espero que o vosso público goste deste trabalho também. Um agradecimento muito pessoal, evidentemente, ao Agostinho Pereira Miranda, que pelas palavras amáveis e também por ter colocado este público que está hoje no mood certo para fazer a leitura do grande dicionário. Eu, quando fechei este livro com a tinta da China, pus-me a pensar, a fazer-se para a apresentação quem a fará. Porque só a pode fazer quem goste de impostos, mas não os leve demasiado a sério. E acho que, pelo que ouviram agora, percebem que acertei na mousse. Por último, claro, queria agradecer a todos vós que vieram aqui um bocadinho neste final de tarde. Eu ainda ontem dizia ao Agostinho, em torno de uns medalhões de porco preto, que nestes lançamentos, nestas ocasiões, já não vale muito a pena apresentarmos uns aos outros, porque nos conhecemos há muito tempo. E é bom ver aqui tantas caras conhecidas, umas conhecidas há mais tempo, outras há menos. Vejo a cara da minha mãe, que é a cara mais antiga que eu conheço, a cara da Conceição, da Inês, da Carolina, que vejo todos os dias, e depois de colegas, dos alunos de mestrado de Católica Tex, que vão agora dar cartas no mercado de trabalho e que vieram aqui marcar presença. Até vejo aqui algumas caras de candidatos aos programas deste ano, do próximo ano, do Católica Tex, e cuja presença será aqui devidamente assinalada. Sobre o livro, o Agostinho já disse muito, e eu acho que vocês, fazendo a leitura, me dirão se gostaram, se não gostaram e porquê. Eu aquilo que vos posso dizer é isto, é que fazer este livro deu-me um gozo do caraças. Deu-me um gozo porque é isto que verdadeiramente me dá maior prazer fazer, e julgo que nós estejamos no início da nossa carreira, como quando concluímos o mestrado, ou tenham já passado 30 anos, fazer o gosto ao dedo geralmente compensa, é recompensador, dá um prazer muito especial. E o grande dicionário é fruto disso. Quando nós fazemos o gosto ao dedo, também acontece aprendermos coisas muito importantes. E eu, ao fazer este dicionário, aprendi imenso. Aprendi desde logo uma coisa que vocês perceberão também, que olhando para trás, a fiscalidade do nosso século XX não foi tão tranquila quanto nós a imaginamos, desde logo no período do Estado Novo. Nós hoje em dia tendemos a olhar para as notícias dos jornais e a pensar isto agora é um caos. Não é? Legislação em cima do joelho, remendos, mil e uma alterações na discussão do orçamento, o improviso constante. De antes é que era bom. De antes é que se fazia uma fiscalidade tranquila com uns quantos professores de Coimbra em torno de uma mesa durante meses ou anos para encontrar as soluções ponderadas. Meus amigos, isso é completamente falso. É completamente falso. Ao longo do século XX houve muito erro, muito remendo, muito improviso, soluções provisórias, e houve também muita contestação, muita resistência popular, muita dúvida, muita fratura no próprio regime, só que, como imaginam, toda essa resistência, contestação e trapalhada era, de certo modo, silenciada pelo regime. E quando se fizerem aquilo que eu fiz, o ir à Torre do Tombo e darmos ao trabalho de vermos o que é que foram os recortes da censura na época, percebemos como a ideia que temos da fiscalidade do século passado é uma ideia higienizada pelo regime, e só por isso é que de vez em quando ocorre termos aquela nostalgia dos outros tempos. Lendo o livro, e o Agostinho salientou aqui o seu top 3 ou top 6, não é? O best of. Claro, eu também tenho o meu. Nós temos coisas que são divertidas, que só são divertidas, e temos coisas que são divertidas e importantes. Só divertidas, claro. O imposto, a taxa para os gafanhotos, o imposto sobre os filmes pornográficos, que sei que é um favorito vosso. Aliás, é um favorito da editora, porque a Tinta da China queria colocar na contracapa do livro uma referência ao imposto sobre filmes pornográficos. Ao que eu disse, epá, eu dou aulas na Católica. Não me lixem! Ficaram os boatos e escavarem. Menos mal.
Essas são as coisas que são divertidas. E depois há as divertidas e importantes. Eu dou-vos um exemplo. O imposto sobre os consumos supérfluos ou de luxo, que tributava laranjadas, os secadores de cabelo, as máquinas de lavar, os salões de cabeleireiro. Claro, nós olhamos para trás e rimos, o caricato que há em considerar que aquelas coisas são sinal de riqueza, mas aquele imposto criado em 61 foi a nossa primeira experiência, tentativa de tributar o consumo até à fase do retalho. Não é? Ali onde se dá sempre aquela questão do quer com recibo ou sem recibo. E nós que fizemos essa experiência em 61 demos conta, bom, isto não funciona, ainda não estamos nos anos 60 preparados para montar uma coisa dessas, e por isso é que em 66, quando implementámos o imposto de transações, nos ficámos pelo comércio grossista e decidimos tributar o retalho. Portanto, isto para vos dizer, há aqui coisas pequeninas que tiveram tremenda consequência na forma como estruturamos ainda hoje o nosso sistema fiscal. Bom, eu disse não me ia alongar, só vos queria deixar com aquilo que é a minha confissão, inquietação, depois de fazer este trabalho. Há muito divertido aqui, o que não quer dizer que terminemos o trabalho otimistas. Quer dizer, nós vemos o que aconteceu ao longo de um século, e eu não alonguei o dicionário ao século XXI, porque, como disse, isto teve início lá atrás, quando eu dava aulas na Faculdade de Direito, da Clássica. Mas, quando fazemos esta viagem pelo século XX, a grande questão, interrogação, inquietação com que ficamos é esta. Será que nós, em democracia, somos capazes de construir e manter um sistema fiscal com cabeça, tronco e membros? E essa é uma daquelas perguntas que eu preferia que não tivéssemos que nos colocar. Mas se olharmos para trás, vemos que durante o século XX tivemos duas grandes reformas, descontando a Primeira República, que não conta para o Totobola, tivemos a reforma do Salazar em 29, que ele fez do próprio punho, fez em 12 meses, numa comissão, mas era ele que mandava. Não é? E depois tivemos a reforma do Teixeira Ribeiro, nos anos 50, 60, professor de Coimbra, não fez em 12 meses, fez em 12 anos, quando os últimos códigos foram aprovados, os primeiros estavam desatualizados. Em liberdade e com discussão pública tivemos a reforma dos anos 80. E vocês sabem que com a introdução do IVA, do IRS e do IRC, nós, no fundo, o que fizemos foi essencialmente transpor aquilo que gera o consenso internacional, o que nos era imposto pela CEE. E daí para diante, tivemos 40 anos de desagregação completa. Temos um IRS que é uma manta de retalhos, em que mesmo quando pensamos na tributação dos rendimentos perdiais, que era aquilo onde devia haver mais estabilidade, é o zigue-zague permanente. No IRC não temos um IRC, temos 10, porque cada setor tem a sua contribuição, portanto o investidor que venha para Portugal tem que dizer ao que vem. E depois na tributação do consumo. Bom, aí até há pouco as diretivas europeias amarravam-nos um pouco, mas bastou flexibilizar a diretiva em matéria de taxas para estarmos a discutir qual é que é a taxa que devemos aplicar às nabiças e às costeletas de porco. E isso é o pior dos sinais. Portanto, como vos digo, isto divertido foi, não me deixa particularmente animado olhando para o futuro. Mas bom, eu disse não me ia alongar, quero renovar muito os meus agradecimentos a todos os que estão aqui e ao Agostinho em particular, e eu sei que não estão aqui para me ouvir, estão aqui pelos donuts e pelo café, por isso vamos a eles. Obrigado a todos.